Boa noite, divas maravilhosas do meu coração. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Hoje vamos falar sobre como que a gente faz para se reconectar à nossa essência, como voltar a ter o nosso eu em paz com a gente mesma. Bem-vindas! Damiana, minha mãe, sempre presente, obrigada. Xanda, bem-vinda, sua linda. E como eu pedi, trouxeram a taça de vocês para brindar a vida, porque a maior vitória que temos hoje é estarmos vivas. Então temos que comemorar todos os dias o dom da vida, o dom de estarmos aqui presentes para fazer a diferença na nossa vida. Então, já estou com minha taça, Xanda, parabéns, muito bem. Valdice, bem-vinda, primeira vez aqui com a gente. Trouxe sua taça com água também, para brindarmos a vida, brindarmos o dom da vida. Trouxeram a taça de vocês. Que bom ter vocês aqui. Hoje o assunto é de extrema importância, porque o que é a vida se a gente não estiver conectada com a gente mesma, não é verdade? Se a gente não estiver conectada com a nossa essência, com quem somos de verdade, com a nossa identidade. A vida passa e a gente não sabe nem o que fez. E quantas pessoas, infelizmente, vivendo assim, perdidas no mundo, perdidas na vida, sem saber o que estão fazendo. Bem-vinda, Aline. Boa noite. Perdidas na vida sem saber o que estão fazendo da própria vida, sem saber para onde estão indo, sem objetivos, sem saber o que realmente querem. Não é verdade? Agora só bebo água em taça, até na casa da minha mãe. Deixei uma taça lá. Parabéns! É isso mesmo, a ideia é essa. Todos os dias, brinde a sua vida. A taça é um símbolo de celebração. Então, quando tomamos a água na taça, é um símbolo de comemoração por estarmos vivas. Merecemos. A taça não é para ficar guardada, pegando poeira lá na estante. Não, ela é para ser utilizada. Não é só para quando chega uma visita em casa. A visita é mais importante do que a gente, por acaso? Claro que não. Então, todos os dias temos que brindar sim a nossa vida. Bem-vindo, meu amor. Eu estou com a minha taça. Muito bem. Muito bem. É essa a ideia. Adotem isso para a vida de vocês. Bebam a água na taça todos os dias e sempre em sentimento de comemoração. Estou viva mais um dia. Eu me amo mais um dia. Hoje eu escolho me amar mais um dia. E todos os dias beba sua água na taça em presença plena, sabendo que está bebendo a água, sentindo a água, né, entrando em você, nutrindo você, hidratando, que é um gesto de autocuidado, é um gesto de amor próprio. Então, todos os dias, adote isso para a sua vida. Beba água na taça, consciente da importância de quem você é, tá bom? Valorizando quem você é, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe outra, primeiro é você. Então, celebre todos os dias a sua vida, tá? Então, o que acontece, né? Começando aqui, minhas divas maravilhosas, porque hoje o assunto é muito quente. Eu estou muito empolgada para a nossa live de hoje, porque realmente é uma coisa que pega bastante a gente com o tanto de coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? A gente vai crescendo e as pessoas ao nosso redor vão exigindo que a gente... Deixa eu ajeitar aqui. As pessoas vão exigindo que a gente funcione de uma determinada maneira,
de acordo com as expectativas delas, não é verdade? A gente tem o nosso jeito lá quando é criança. E tudo bem que os nossos pais, eles queiram educar, queiram doutrinar a gente. Tudo bem, precisamos realmente nos doutrinar. Mas ali nós já temos a nossa personalidade meio que já formada. A gente já nasce com uma personalidade, na verdade. E aí, os nossos pais, com a melhor das intenções, porque eles não fazem por mal, eles vão tentando nos moldar as expectativas deles. Se a gente é quietinha, os nossos pais vão tentando fazer com que a gente seja mais conversadora, mais alegre, espontânea. Se a gente já é mais espontâneo, os nossos pais vão tentando frear a gente para a gente ser mais quietinha, mais boazinha, né? E aí o que é que acontece? A gente vai recebendo um choque de realidade ali e a gente vai deixando de ser a gente mesma. A gente vai abandonando a nossa essência. E aí vão nos dizendo, porque você tem que ser boazinha, senão não vão gostar de você. Porque você tem que ser quietinha, senão as pessoas não vão querer ficar com você, não vão querer brincar com você. E aí vão começando as exigências. Ali ao nosso entorno. As pessoas vão exigindo que a gente funcione de uma determinada maneira. E o que é que acontece? As pessoas, elas são diferentes por si mesmas. Cada pessoa tem a sua personalidade própria, que é formada pelo quê? Pelo ambiente que ela vive, é formada pela genética dos pais, dos avós, é formada pelo estilo de vida que ela vai levar. Então, são vários fatores ali que vão moldando a personalidade da pessoa. E se a gente vai recebendo essa carga, porque você tem que ser assim, olhe, seu irmão mesmo, seja como seu irmão é tão isso, tão aquilo. É a pior coisa que existe, é a gente comparar. E se você tem filhos, jamais faça isso, comparar um filho com o outro. Não faça isso. Porque a pior praga que existe é a comparação. Você comparar um filho com o outro. A outra pessoa se sente inferiorizada. E a outra se sente privilegiada. E aí ocorre uma ruptura ali. E a pessoa que está sendo comparada, ela vai se sentir inferior. Ela vai crescer se sentindo inferior. Ela sempre vai achar que ela é inferior às outras pessoas, vai estar sempre se comparando às outras pessoas. Essa pessoa não vai ter autoestima para a vida. Ela não vai conseguir correr atrás dos seus objetivos. Ela não vai conseguir. Porque desde criança ela estava sendo comparada com uma pessoa que era melhor que ela. Ela vai acreditar que a outra pessoa, sempre haverá uma outra pessoa melhor que ela. E na verdade não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe. Cada pessoa é de sua forma. Cada pessoa tem sua personalidade. Cada pessoa é única. Não há comparação. Não há comparação. Então é a pior praga, é a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer com um filho, é comparar um filho com o outro, tá? Então, e aí a gente vai crescendo, ouviu essa bagagem de coisas lá quando a gente era criança, isso formou um sistema de crenças em nossa mente. Formou um sistema de crenças e aí a gente acredita que funciona daquela forma. E muitas vezes, assim como eu, nem sabia como era a minha personalidade, eu nem sabia.
E aí eu ficava copiando outras pessoas, eu ia observando as pessoas ao meu redor e ficava tentando achar a minha personalidade copiando elas. Eu não sabia qual era a minha personalidade, eu não sabia quem eu era, minha identidade, o que era que eu queria para minha vida, eu não sabia. E aí assim eu ia vivendo como as outras pessoas vivem. Eu vou me formar porque as pessoas se formam. Eu tenho que me casar porque as pessoas se casam. Eu tenho que ter filhos porque as pessoas têm filhos. E aí eu fui crescendo, buscando a felicidade em lugares errados, sem nunca parar para me perguntar o que é que eu realmente quero para minha vida. O que é que faz sentido para mim? Eu nunca parei para me perguntar isso. E talvez você também nunca tenha parado para se perguntar isso. Talvez até hoje você tenha vivido a sua vida pelo que disseram para você que era o certo de se fazer. E talvez as pessoas que te disseram o que era certo de se fazer tenham recebido essas instruções de outras pessoas que tinham o sistema de crenças delas e que achavam que era o certo de se fazer. E aí foi se perpetuando esse ciclo, sem nunca ninguém se perguntar, sim, eu tenho que fazer isso, mas eu vou ser feliz fazendo isso? É isso que eu realmente quero para a minha vida? A gente não para se perguntar. A gente só vai repetindo os padrões. Porque meus pais foram assim, então eu tenho que ser assim também. Meu pai era médico, então eu tenho que ser médica também. Meus pais se separaram, então eu não posso dar certo no meu casamento, porque como é que vai ser, né? Eles não vão aceitar. Eu tenho que não dar certo também, porque na minha família ninguém deu certo no casamento. Quantas pessoas destroem o próprio casamento porque na família de origem dela ninguém deu certo no casamento? Quantas pessoas têm medo de empreender, de ter seu próprio negócio, porque na família todo mundo trabalhava arduamente, de sol a sol, em alguma empresa, em alguma fábrica, se matando de trabalhar. E aí a pessoa não pode ter seu próprio negócio, porque o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu tiver meu próprio negócio? Eles não vão me apoiar. Eu não vou mais fazer parte daquela família. E aí a pessoa acaba se sentindo a ovelha negra da família, por estar fazendo diferente, por estar buscando horizontes que ninguém nunca buscou, mas que talvez seja a liberdade do ciclo da família. Talvez seja a quebra do ciclo de fracasso. Talvez seja a quebra do ciclo de não dar certo. Uma abertura de horizontes. Olhe, fulana deu certo com o negócio dela. E aí as próximas gerações podem acontecer o quê? Eu tive uma tia que ela deu certo no negócio dela, ela montou o negócio dela e ela foi bem sucedida, ela conseguiu. Então eu posso ser também. Não é verdade? Então temos que parar para pensar o que a gente tem feito até hoje. É o que realmente queremos para a nossa vida? Porque se não fazemos o que queremos para a nossa vida, estamos cada vez nos desconectando de nós mesmas, cada dia mais. E onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar esses pedaços da gente que a gente está fragmentando cada vez mais? São pessoas que muitas vezes se obrigam a estar em um relacionamento onde é agredida,
onde ela é diminuída, ela sofre abuso psicológico o tempo todo, porque ela pensa: o que é que minha família vai pensar se eu abandonar meu marido? O que é que vai ser dos meus filhos? E aí ela pensa, pode cair na besteira de pensar: esse pelo menos eu já sei como é que ele bate. Eu já tenho o jeitinho do rosto de dar para ele bater. E se eu pegar outro, por exemplo, um desconhecido, e eu não sei como é que ele vai fazer. E aí ela se contenta: ah, pelo menos esse eu já conheço. Ah, pelo menos isso, pelo menos aquilo. E aí fica buscando desculpinhas para se manter naquela situação de cárcere, naquela gaiola, naquela caixinha que ela se colocou, que ela se permitiu se colocar. E tudo pelo medo do que os outros vão pensar. E aí eu te pergunto, como é que está o amor próprio dessa pessoa? Não existe. Não existe autoestima numa pessoa assim. Não existe valor próprio. Ela não sente que ela tem valor. Ela está totalmente desconectada dela mesma. E aí a gente vai crescendo. Ah, porque o padrão da sociedade tem que ter idade para casar, tem que ter idade para ter filhos, tem que ter idade para se formar. Você não se formou ainda com essa idade? Você ainda não casou? Com 30 anos você está encalhada. E quem foi que colocou essas métricas? Quem foi que colocou idade para tudo? As coisas foram evoluindo de uma forma tão absurda. Minha avó mesmo, ela casou com 13 anos. Hoje as pessoas casam com 20, 18, 20 anos. E as pessoas ainda continuam dando idade para casar, cobrando. Quando encontram uma pessoa que não vê há muito tempo, né? O inconsciente coletivo, que é o quê? O que as pessoas, a sociedade acha que é o certo. Já casou? Já teve filhos? Aí se já teve um filho, vai encomendar outro quando? Mas ninguém pergunta: você está feliz? Ninguém pergunta. Então são caixinhas que a sociedade vão colocando a gente. Porque você tem que caber aí. Se você é diferente, se você ousa fazer algo diferente, se você ousa trilhar um caminho diferente do que todo mundo está fazendo, ah, porque você é doida. Você é louca, você não está batendo bem da cabeça, não. Não é assim? O que você está fazendo da vida, minha filha? Vai casar, vai se formar, vai estudar. As pessoas gostam de cuidar da vida dos outros, não é verdade? Gostam. Mas ninguém pergunta se você está feliz. Então por que você tem que agradar essas pessoas? Por quê? Temos que buscar agradar a Deus primeiramente e depois a nós. Deus não estabeleceu uma idade para casar. Deus quer que nos aperfeiçoemos, sim. Quer que tenhamos conhecimento. Mas Ele não diz o que é que a gente tem ou que não tem que fazer do nosso trabalho. Ele só requer que seja honesto.
que seja digno, né? Que nossa palavra seja sim, sim, não, não. Mas ele não diz você tem que ser isso. Porque Deus deu a cada um de nós uma identidade diferente. E Ele nos ama como somos. Ele sabe que somos únicos. É tanto que Ele deu cada pessoinha a sua digital. O seu rosto, até quem é gêmeo idêntico, é diferente um pouco. Por mais que tenhamos dificuldade, né, de distinguir, mas são diferentes. Cada um é um. Cada um tem sua personalidade. Ou quem já viu gêmeos, eu mesmo tenho irmãos gêmeos. E um é mais fechado na dele e o outro é mais extrovertido, é mais... E tudo bem. Cada um tem o seu jeito de ser. A gente tem que parar de querer colocar as pessoas em caixinhas. E esse é o momento de romper esse ciclo, da gente fazer diferente com os nossos filhos. Talvez o seu pai ou sua mãe tenha errado com você. Tenha te comparado com uma irmã sua. Talvez você se sinta inferior hoje porque você foi comparada a vida toda a uma irmã. Talvez você sofra hoje com uma ferida de abandono, porque talvez seu pai ou sua mãe tenha te abandonado, ou tenha te rejeitado, você tenha sentido que foi rejeitada, porque às vezes uma experiência que aconteceu, a gente dá o significado de rejeição, mas às vezes nem foi uma rejeição em si, mas a gente, criança, a gente dá significado para as coisas, sabe? E aí, talvez, por exemplo, ontem, o meu marido, ele sempre quando vai sair para trabalhar, ele se despede da gente e ele tem ali um ritual de despedida para o trabalho. E ontem, ele saiu meio que de um modo inesperado, porque ele estava apressado, o carro estava esperando ele aqui na porta, e ele teve que sair sem se despedir, saiu meio que correndo. E aí, Sofia, nossa filha, ela ficou muito sentida. Quando ele sai que se despede, ela fica de boa, né? Ela se despede, tchau papai, te amo. E ele vai e ela fica, né? De boa. Mas ontem ela chorou num sentimento. E não estou dizendo que talvez ela tenha entendido como rejeição ou abandono. Mas nós crianças, nós temos essa tendência a dar significados para acontecimentos assim. E aí talvez, não estou dizendo que tenha acontecido, mas talvez ela possa ter dado o sentimento de o significado de rejeição para aquela experiência. Mas você vê que a situação não tem nada com rejeição, não tem nada com abandono, mas é a forma como a gente percebe quando a gente é criança. Quando a gente é criança, as emoções são muito afloradas. A gente não tem o consciente da gente, que é a parte racional, formada completamente ainda, que essa parte do nosso cérebro só termina de se formar aos 10 anos, como eu falei na live anterior, mas não ficou salva. Então, nós crianças tendemos a ter o emocional aflorado. E aí tendemos a dar significado para experiências que talvez não tenha sido aquilo que os nossos pais quiseram fazer. Não foi a intenção deles. Mas aquilo a gente carrega a vida toda como uma ferida, uma dor. E aí nós começamos a fazer escolhas na nossa vida baseadas nessa dor. E isso é uma outra coisa que vai nos desconectando de quem realmente somos.
Porque talvez nós tenhamos uma ferida. Talvez você tenha realmente sido abandonada, talvez tenha sido realmente rejeitada. Mas você não é a ferida. Você tem uma ferida. E tudo que você é, além dessa ferida. Essa pessoa forte que você se tornou por causa dessa etapa de sua vida. Não conta? Toda experiência ruim que passamos na nossa vida, elas nos tornam mais fortes. Elas nos tornam quem nós somos. Pessoas mais resilientes, pessoas mais determinadas. Então, nós temos que buscar a beleza por trás do que nós passamos. E parar para pensar que talvez aquilo que tenha acontecido com a gente, na verdade não teve nada a ver com a gente. Era com a outra pessoa. Se talvez o seu pai te abandonou, por exemplo, e você é desconectada de você mesma hoje, você não se entrega para as pessoas por medo de ser abandonada novamente, você não consegue colocar os seus sentimentos para fora, ser quem você é de verdade, porque não se acha suficiente, talvez, não se acha boa o bastante. Mas talvez aquilo que aconteceu não tenha nada a ver com você. Era apenas a dor dele que estava sendo maior. E o melhor que ele tinha para dar naquele momento era se afastar. Eu sempre conto a experiência que eu tive quando o meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha 8 anos. E a minha vida toda eu passei com o sentimento de que eu tinha sido abandonada. Eu tinha a ferida do abandono dentro de mim. Eu não me entregava de verdade para as pessoas, nas amizades. Eu era bem morna, bem superficial. Eu fazia as coisas bem, sabe, de qualquer jeito, porque na verdade eu não me sentia merecedora de amor. Eu tinha medo que a qualquer momento essas pessoas que eu me entregasse me abandonassem também. Mas aí quando eu comecei a me conhecer e eu conheci essa minha ferida e eu olhei para essa ferida, eu olhei para essa dor, porque a dor só passa quando a gente passa por ela. Quando a gente fica escondendo a dor, tentando abafar, ela não vai embora, a ferida não cicatriza. A gente precisa olhar para ela de frente, passar por ela e dar um novo significado para aquela ferida. E aí a gente consegue se reconectar com a gente mesma. E aí quando eu resolvi olhar para aquela ferida, eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Ele não tinha me abandonado. Ele continua sendo meu pai até hoje e será até morrer. E até depois, na eternidade. E aquela escolha que ele fez de ir embora não teve nada a ver comigo. Foi uma escolha da vida dele. Só que quando a gente é criança, a gente não entende as escolhas dos adultos. A gente não entende as decisões dos adultos. É tudo muito emocional, a gente acha que tudo é sobre a gente. A gente se sente o centro do universo. Tudo que acontece tem a ver com a gente. Eu que fui abandonada, eu que fui rejeitada. A gente não dá um sentido de que
é o melhor para outra pessoa, é uma escolha da outra pessoa, é ela que não está bem resolvida com ela mesma, é ela que talvez esteja cheia de dores e que precise ir embora. Entende? Então, pare de acreditar que você é um erro. Pare de acreditar que você não é boa o suficiente. Pare de acreditar que você não é capaz, que você não pode, que não vai conseguir. Pare de acreditar que essa dor que talvez você carregue, uma dor de traição, uma dor de humilhação, uma dor, seja a dor que for, seja a ferida que for, pare de acreditar que ela é você, porque ela não é. Você é muito maior que tudo isso. Escolha dar um novo significado para essa experiência que você passou, que talvez tenha doído tanto. Porque eu sei que dói. Mas eu também sei que a escolha é nossa de nos libertar e ter a vida que queremos. De voltar a olhar para a gente, nos amando, tendo paz com a gente mesma. Sabendo que temos valor, que somos sim suficientes, que somos sim dignas de amor e somos merecedoras de ser felizes. Que nossa palavra, nossa opinião conta sim. Que precisamos sim olhar para as nossas emoções, os nossos sentimentos, saber o que está doendo e falar para o outro. Podemos sim nos abrir. Podemos sim ser vulneráveis e falar do que está dentro de nós. E eu não digo isso de você querer impor goela abaixo da outra pessoa. Mas você se abrir, você ser vulnerável, se deixar penetrar pela outra pessoa. Mostrar sua alma. Quantas de nós vivemos presas em nós mesmas, não nos permitimos olhar, nem nós mesmas olhar para o que sentimos. Quem de nós que recebeu o ensinamento de que a gente tinha que se conhecer, que a gente tinha que se observar, olhar os nossos sentimentos, saber por que nos comportamos, por que agimos de determinada maneira? Qual de nós que recebeu esse conhecimento? Acredito que nenhuma. Você recebeu esse ensinamento? Que você tinha que olhar para você, que tinha que se conhecer, saber dos seus comportamentos, das suas emoções, sentimentos. Você recebeu essa instrução? Eu acredito que não. Mas podem acontecer, né? São raridades. Então temos que parar para pensar qual a caixinha que nós temos nos deixado aprisionar. Para que assim a gente comece a juntar os nossos pedaços de volta, a gente comece a se conhecer de fato como pessoa, como um ser único, incomparável, que não existe ninguém igual a nós. E que é capaz sim de construir o seu próprio caminho. Que pode ser sim diferente de todos da família. Por que não? Somos um ser diferente. Somos uma pessoa diferente. Com escolhas diferentes. E podemos sim trilhar o nosso próprio caminho. Eu, por exemplo, tem alguém na minha família que é empresário? Não que eu lembre. E muito menos que trabalhe no mundo digital.
E como foi difícil estar aqui hoje, trabalhando no digital, oferecendo uma vida diferente para mulheres, transformando a vida de mulheres inseguras em mulheres confiantes, seguras de si, que constroem a própria vida delas, de acordo como elas querem, não como os outros querem que ela seja. Como foi difícil. E ainda está sendo. Mas eu estou aqui, construindo a minha história, construindo o meu caminho. E às vezes eu recebo sim alguns comentários que desanimam. Mas tudo bem. É a minha escolha. Eu agradeço pelo comentário e sigo em frente. Porque eu sei o que eu estou construindo. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei dos meus sonhos. E isso é libertador. Quando você começa a olhar para o que você realmente quer da sua vida, o que você quer construir, quando você tem clareza de quem você é, de como você se comporta, o que você precisa melhorar para conseguir realizar aquele objetivo que você tem, os caminhos vão se abrindo. E você vai ganhando clareza, vai ganhando poder. E quanto mais você caminha, mais você se orgulha de você mesma. E é isso que eu quero proporcionar para você que me acompanha aqui, para as minhas alunas que se inscrevem no meu curso. É isso, é por isso que eu trabalho. Por essa liberdade de ser você, de construir sua própria história e de ter paz consigo mesma, de ter um relacionamento maravilhoso com você mesma e, consequentemente, com as pessoas ao seu redor também. Porque quando a gente se relaciona bem com a gente mesma, a gente se relaciona bem com o mundo. Começa por nós. A mudança sempre começa por nós. Que lindo, amém. Tá fazendo sentido, gente? Que bom que vocês estão gostando. Passei sim por momentos ruins, mas a cada dia me fortaleço, pois a cada dia, a cada amanhecer é um recomeço. É isso. É a gente acordar todos os dias sabendo que estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente, de evoluir. Hoje é mais um dia em que eu estou podendo fazer diferente. Ontem não foi tão bom, mas o que eu posso fazer hoje que vá me ajudar a dar um passo em direção ao que eu quero? É esse o pensamento que a gente tem que ter. Errou? Tudo bem, todo mundo erra. Vamos começar de novo. Onde é que eu errei para que eu não possa errar novamente? E aí você vai se reconectando com você mesma, tendo compaixão de você mesma, olhando para você com carinho, com amor, e não se autoflagelando, e não se chicoteando cada vez que comete um erro. Eu estou tentando ser uma esposa melhor, eu não vou retrucar quando eu for ofendida, quando eu receber um maltratamento. Eu não vou retrucar, mas na hora certa eu vou colocar os limites. E aí acaba se excedendo. Acontece. Os sentimentos às vezes atropelam a gente e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Mas aí quando a gente se conhece, a gente aprende a olhar para aquilo e dizer: eu me excedi, me deixei levar pela raiva, porque a raiva foi maior que eu naquele momento. O que era que eu estava guardando que eu não devia estar guardando? Por que eu não pude me controlar? Para que amanhã eu faça diferente.
E assim você vai construindo uma relação harmoniosa com você mesma. Pode pedir desculpas quando errar. Pode colocar limites quando a pessoa falar mal com você, quando usar uma palavra que você não gostou. Colocar limites. Isso são estratégias que a gente pode estar usando no nosso dia a dia que vão nos reconectando com nós mesmas. A gente vai voltando a ser quem a gente é, de verdade. Expondo quem somos de verdade, sendo vulneráveis. Se permitindo ser você a cada dia. Ah, porque você está rabugenta hoje, você está isso, você está aquilo. Por que não? Somos mulheres. Mulheres são cíclicas. Somos mulheres de fases. Tem até uma música, né, que diz mulher de fases. Porque somos que nem a lua, realmente. A lua tem uma influência sobre nós mulheres. Assim como a lua cicla, fica crescente, cheia, minguante, nova, a gente também cicla. Quando a gente menstrua, quando a gente está no período pré-ovulatório, quando a gente sai da menstruação, né, do período da menstruação, quando está no período ovulatório. Cada fase dessa a gente se comporta de uma determinada maneira. Na fase nova, por exemplo, a gente tende a ficar mais retraída em nós mesmas. Que no nosso ciclo interno é a parte que a gente está menstruada. E se vocês quiserem, eu faço uma live só sobre esse assunto, aprofundando. Somos mulheres de fases, nós somos cíclicas, nós temos os ciclos. E nós nos conhecendo, sabendo como é o nosso comportamento, porque o nosso corpo e a nossa mente está se comportando daquela forma, a gente sabe, por exemplo, colocar para o nosso parceiro como a gente está se sentindo. A gente sabe colocar para o nosso parceiro como ele pode nos ajudar a passar por aquele momento melhor. E não fingir que está tudo bem sem estar. Ah, porque você está rabugenta. Aí você vai e coloca um sorriso no rosto e finge que está tudo bem sem estar. E aí você força um comportamento que você não está sentindo. Você força um sentimento que você não está sentindo. E ali você se desconecta de você. Você se desconecta da sua essência, você não está se acolhendo. Você não está se permitindo viver aquele momento de introspecção, aquele momento em que você está mais reflexiva, mais pensativa. Está precisando encerrar ciclos internos ali em sua mente. Porque você não se conhece. Você não sabe o que está acontecendo ali de fato. Você não sabe muitas vezes porque você é mais quietinha enquanto outras pessoas são mais extrovertidas. Que isso faz parte da sua personalidade, como eu não entendia. E aí eu ficava tentando me adequar às outras pessoas, tentando ser mais alegre, sendo que eu gostava mais de estar na minha. Eu gostava mais de estar lendo um livro, gostava mais de amizades, um a um ali, sem muito auê, sem muitos grupos. E eu não entendia por que eu me comportava assim. Quando eu me conheci, eu percebi que era a minha personalidade. E aí eu comecei a me aceitar como eu sou. E aí eu comecei a juntar os meus pedaços. Comecei a me aceitar como eu sou. Valdice disse: hoje eu já conheço os meus valores, me tornei uma mulher resiliente. É maravilhoso. Quando a gente começa a se conhecer,
a saber nossos valores, a nossa personalidade, por que nos comportamos de determinada maneira, ações, reações, por que alguns sentimentos são mais aflorados em algumas pessoas. Tem pessoas que vivem com uma raiva dentro delas, que elas nem sabem por que aquela raiva. Tem pessoas que vivem apáticas, que nada desanima, tudo tá bom. E ela não sabe por que se comporta daquela maneira. E aí às vezes é taxada, às vezes é rotulada. Ah, porque você é lerda, você não liga pra nada, tudo que acontece pra você tá bom. É ruim ser assim? Nem sempre. Nem sempre, não é verdade? São formas diferentes de se comportar, que vai de acordo com a personalidade de cada pessoa. E aí a gente vai crescendo, né, em meio a muitas crenças coletivas do tipo, você não pode errar, você tem que ser perfeita. Se você não for boazinha, as pessoas não gostarão de você. A vida dos outros é responsabilidade minha, eu tenho que cuidar da vida dos outros, porque talvez tenha sido forçada na infância a cuidar dos próprios irmãos, e aí cresce acreditando que a vida dos outros é responsabilidade dela. E aí é uma pessoa que se torna incapaz de dizer não, é uma pessoa que não tem sonhos, é uma pessoa que não tem vida própria, vive para os outros o tempo todo. E aí eu pergunto, essa pessoa é feliz? Porque quem vive duas vidas, na verdade, não está vivendo nenhuma. E aí as pessoas dizem, cuidado, quem sobe muito, a queda é maior. E aí a pessoa se cria sem ambição. E aí muitas vezes dizem, gente, quem tem dinheiro é ambicioso, né? Passa por cima dos outros. E aí o que é que a gente faz? Pega em dinheiro, desperdiça, que é para o dinheiro não ficar na mão, para a gente não correr risco de ficar rico. Porque quem é rico é ambicioso. E o que é ser ambicioso, na verdade, gente? Ser ambicioso é querer evoluir. É querer viver possibilidades. Busque o significado de ambição no dicionário. É uma coisa boa. Ganância, que é ruim. Mas ambição é bom, a gente tem que ter ambição na vida, a gente tem que ter vontade de crescer, a gente tem que ter vontade de evoluir, de melhorar. A gente não tem que se contentar com uma vida ruim. A gente não tem que se contentar, porque casamento é difícil mesmo, então eu tenho que me contentar a viver assim. Não, tem que buscar melhorar. Vá aprender a se relacionar. Não é verdade? Porque criar filhos é difícil mesmo, eu tenho que me contentar. Vá buscar um curso, vá se especializar em como criar os filhos de uma maneira melhor. Porque trabalho tem que ser maçante mesmo, trabalho tem que ser torturante. É isso mesmo, eu tenho que me conformar de não gostar, o importante é que eu estou ganhando dinheiro. E não precisa ser assim. Você pode sentir prazer trabalhando. Eu sinto prazer trabalhando aqui. Eu me sinto realizada trabalhando aqui. Entende? Então a gente tem que parar de acreditar nessas conversinhas que foram colocando em nossa mente e começar a acreditar no que a gente quer acreditar e no que é melhor pra gente.
E aí muitas vezes fazem a gente acreditar que sexo é pecado. E aí o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente nem usufrui do prazer com o nosso marido. A gente não sabe se entregar de verdade para o nosso marido, porque a gente, no inconsciente coletivo, o sexo é pecado. E aí muitas vezes a gente deixa inclusive de falar com os nossos filhos sobre isso. Eles crescem ignorantes sobre o assunto, pesquisando em internet, porque é o que acontece hoje, aprendendo de maneira errada. Isso porque a gente não recebeu essa instrução, então a gente tem vergonha de falar para os nossos filhos. Com as minhas filhas vai ser totalmente diferente. Vou orientar de acordo com a idade de cada uma. Porque eu não quero que elas cresçam ignorantes. Eu não quero que elas cresçam vulneráveis a passar por um abuso como eu passei, por não saber quando uma pessoa está sendo abusiva. As minhas vão saber desde cedo o que elas devem permitir e o que não devem permitir de uma pessoa. Porque eu não quero que elas passem pelo que eu passei. E a instrução é tudo. O conhecimento é poder. A gente pode mudar um ciclo, a gente pode mudar uma maldição de uma família. Fazer totalmente diferente. Tenho aprendido muito buscando autoajuda. É isso. É isso. Entende? A gente tem que buscar conhecimento. A gente não tem que ficar apáticas, ignorantes ao que está acontecendo ao nosso redor. Como eu vejo relatos de pessoas, por exemplo, que a filha, por exemplo, chega para a mãe para dizer: mamãe, vovô fez eu colocar a mão na calça dele, vovô fez isso, vovô pegou aqui, acolá. E aí a mãe dizer: ah, filhinha, vovô é assim mesmo. Não, tá errado. A gente tem que lutar contra isso. Isso não é normal. Isso não deve ser abafado. Não deve, chega a me arrepio aqui falando. Não devemos abafar. E aí como é que cresce uma criança dessa? Eu não tenho acolhimento da minha própria mãe, eu tenho que me contentar com o que as pessoas fazem comigo. Eu não tenho valor. Eu não tenho apoio. Temos que dar um basta. Temos que fazer diferente. E eu só tenho essa clareza hoje, talvez, porque eu busquei me conhecer, eu busquei conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Eu busquei conhecimento sobre tudo que eu preciso saber para criar as minhas filhas bem, para construir a vida que eu quero para mim, como eu acho que deve ser, como é o certo. Isso não é uma coisa de se abafar. Ah, filha, é assim mesmo, vovô é assim mesmo, eu passei por isso também. E aí? Só porque passou, vai deixar a filha passar também? Abra aqui para dar você tá dando? Amor, fecha aí a porta, por favor. Então, temos que parar de aceitar o errado na nossa vida. Temos que parar de aceitar. Ah, porque dinheiro é sujo, lave as mãos. Gente, menstruar é sujo, não mostra pra ninguém, sangue é sujo. Se o nosso próprio sangue que está dentro de nós é sujo, como é que a gente vai se amar? Como é que a gente vai se amar como pessoa? E essas crenças vão enraizando na mente,
vai nos distanciando de quem somos de verdade. Vamos aceitando as coisas, porque é assim mesmo, tem que me conformar. Nos contentamos com aquela situação ruim. E aí a pessoa não evolui, não procura ajuda. Sua autoestima vai caindo cada vez mais, até chegar a um ponto de ansiedade extrema, uma depressão, um burnout e sabe-se o que lá mais. Não devemos nos contentar com isso. Devemos buscar ajuda, conhecimento, fazer curso, fazer o que for. Eu não me arrependo de nada do que eu investi em conhecimento, em autoconhecimento principalmente. Porque foi a partir do momento em que eu comecei a me conhecer, que eu comecei a perceber o que estava de errado, o que eu podia fazer para melhorar, o que eu podia fazer diferente para ter resultados diferentes. Entende? Me conformava sem saber como recorrer a alguém. Mas é isso, e aí a gente vai deixando o mal se instalar em nossa família, o mal se instalar nas pessoas que a gente ama, vai negando ajuda, negando o apoio que aquela pessoa precisa, talvez, por medo, por não saber como agir. Mas nós temos hoje o conhecimento na palma da nossa mão. E é por isso esse meu trabalho aqui. É por isso esse meu trabalho aqui. E o computador descarregou só um instante, gente. Vou colocar a tomada aqui. Que eu coloco, a Sofia vem e tira. Então, nós estamos em meio a uma guerra. É uma guerra que está existindo. E muitas vezes a gente pode, por ignorância, se está se posicionando do lado errado. Estar deixando as coisas acontecerem de forma errada, por nos omitir, por não colocarmos a nossa opinião ali, por não estarmos fazendo a diferença, porque o mal ele não é mais forte. Mas quando nós nos calamos, nós que sabemos a verdade, nós que estamos do lado certo, nos calamos, estamos compactuando com o erro. Estamos compactuando com o erro. Então eu pergunto a você, você tem se perguntado o que realmente você quer da vida? Como você quer a sua vida? Como você quer que as coisas aconteçam? Você tem se perguntado isso? Você tem clareza de quem você é? Do que quer realizar? De como quer que os seus filhos sejam criados? Quais os valores que você quer que eles tenham? Se você quer que eles cresçam em uma caixinha, ou se você quer que eles sejam livres para ser quem eles são. E nós temos uma natureza que é diferente totalmente dos homens, né? Nós somos cíclicas, como eu já disse, nós temos fases que estamos mais dinâmicas, fases que estamos mais para dentro, mais pensativas. Tem uma pessoinha aqui. Fecha a porta.
porta pra mamãe que tá fazendo barulho a televisão. Então, o que podemos fazer é nos acolher e nos aceitar como somos. Se estamos mais reflexivas, se acolha, se aceite. Feche, mamãe, a porta. Feche pra mamãe. Obrigada. Tá atrapalhando, fica tirando raciocínio aqui. Então, é nos acolher, nos aceitar como estamos naquele momento e não fingir. Não fingir que não estamos sentindo, não fingir que estamos diferentes, rir fingindo que está tudo bem. Se não está, tá? E agora eu quero trazer para vocês algumas dicas aqui de como você se reconectar com você mesma no seu dia a dia. Como é que eu faço, Dairly, então, para estar conectada comigo, para ir juntando esses meus pedaços, para ir fazendo diferente do que eu tenho feito a minha vida toda, aprendendo. E o computador não quer colaborar. É ao vivo, Brasil. Quem sabe faz ao vivo. Ah, Senhor. O computador travou. Mas, vamos aqui. O que é que você pode estar fazendo no dia a dia para você estar se conectando mais com você mesma? Observe, comece a observar quais os pensamentos que você tem aceitado em sua mente sobre você mesma. Quais os pensamentos que você tem alimentado sobre você mesma? Eles são positivos ou são negativos? As coisas que você tem feito no seu dia a dia, você tem se permitido usufruir da sua própria companhia no dia a dia? Você tem buscado sentir o que você está sentindo? Você tem observado como o seu corpo está se sentindo? E aí uma prática que eu aconselho é você, todos os dias, logo pela manhã, você escrever, tipo um diário ou um caderninho que você tenha, você escrever como eu me sinto hoje. E aí você vai escrever como você está se sentindo, você vai escrever como o seu corpo está se sentindo naquele dia, o que é que você deseja realizar naquele dia. Isso é uma prática que vai te ajudar a você estar se conectando com você mesma a cada dia mais e mais, tá? Outra coisa, tudo que você for fazer, faça com presença. Vai beber uma água? Esteja concentrada naquela água que você vai beber. Esteja sentindo a água nutrindo você, a água hidratando você, o caminho que ela faz pela sua boca, pela sua garganta. E intencione coisas boas para você. O que é que você quer? Quer se encher de amor? Quer se encher de prosperidade? Quer se encher de completude? Quer se completar? Tapar aquelas feridas ali que talvez você esteja alimentando há tanto tempo? O que é que você está precisando? E aí, aquele momento é de você fazer isso. Quando você for tomar banho, você sentir a água tocando o seu corpo, esteja concentrada, percebendo a água tocando o seu corpo. Perceba a sua mão passando pelo seu corpo. Permita você sentir o seu toque. Você sentir que você está viva. Permita-se. Porque a gente vai recebendo tantas crenças, tantas informações na nossa vida,
Ah, porque isso é errado, isso é pecado, isso é não sei o quê, que a gente vai se desconectando da gente mesmo, a gente acha que é pecado até a gente sentir a nossa própria mão em nós mesmas. E aí a gente não se permite. E aí a gente vai se desconectando realmente da gente. Outra coisa, aprenda a blindar a sua mente contra as influências ruins. A vida, ela não tem que ser pesada, nem torturante. O trabalho não precisa ser maçante. Busque algo que você realmente goste de fazer. Não é pecado o nosso marido nos tocar. E por que seria pecado você se tocar? Você sentir a sua mão, sua pele? Por que seria pecado isso? Deixa a porta pra mamãe. Por que seria pecado? Entende? Isso é um gesto de amor próprio. É um gesto de presença. É a gente sentindo que a gente está ali naquele momento, viva. Se permitindo viver aquele momento. Outra coisa muito importante, não tenha nojo da sua menstruação. Se conecte com essa parte. Se vocês quiserem, eu até faço uma live sobre isso também. Por quê? Porque a gente, na vida, a gente é instruída a ter nojo, a esconder. Ah, por que não? Não deixe ninguém ver aquela coisa. Mas é o nosso sangue, é sagrado. É uma despedida do nosso corpo, de um ciclo que a gente viveu e que não foi gerado um fruto ali. Então, o corpo está se desfazendo daquele ciclo para começar um outro. Para começar um outro. É sagrado. Não precisamos ter vergonha. Devemos voltar a nos reconectar com isso. Inclusive, eu até faço um ritual que eu parei de usar absorvente. Eu comecei a me reconectar com essa parte de mim, com essa minha feminilidade. Comecei a não usar o absorvente, eu uso o paninho, eu lavo o paninho e com essa água que eu recolhi do paninho, com o sangue, eu molho as plantinhas. Por quê? Porque o sangue é sagrado e aí ele volta para a terra e nutre a terra, nutre as plantinhas. São nutrientes ali. E aí você se sente tão conectada com você mesma fazendo aquilo. Outra coisa que eu também fiz foi parar de tomar pílula, porque aqueles hormônios atrapalham a nossa ciclicidade. E aí, sem o absorvente, o sangue não fede, não sai tanto fluxo como sai com o absorvente, porque ele tem uma substância que faz sair mais. Entende? E aí você vai vendo como as coisas realmente funcionam. Você vai vendo que existem coisas que fizeram a gente acreditar por crenças mesmo das pessoas, mas que não precisam se perpetuar na nossa vida, porque aí a gente começa a construir uma história diferente, a gente começa a olhar para a gente mesma, sobre o que a gente quer acreditar, sobre o que realmente é o melhor para a gente acreditar. Uma outra coisa, aprenda a silenciar e a descansar. Respire consciente. Respire, sentindo o ar entrando e saindo de você. Silencie.
Quando você faz isso, os seus pensamentos, se eles estão ali acelerados, você está nervosa, está ansiosa, tá aquele turbilhão aí na sua mente. Se você para fazer isso, você vê os pensamentos acalmarem, sua mente começa a ter clareza, a raciocinar melhor. Quando você estiver com aquela raiva, aquela coisa dentro de você, que está quase que incontrolável, pare e respire. Respire fundo, consciente que está respirando. E aí você vai ver como você vai ter mais clareza depois disso. Volte a se conectar com você. Isso é reconexão com a gente mesma. É você sentir que você está viva, você está respirando, você tem escolha. Você pode fazer diferente. Entende? Então respire com profundidade e consciência, sabendo que está respirando. E aí eu pergunto a você, quais as desculpas que você tem dado a si mesma para viver uma vida que você não está feliz? Deus não quer que nós sejamos infelizes. Não é o propósito dele que a gente tenha uma vida miserável aqui na terra. Ele nos fez para ser prósperas, abundantes. Se dinheiro fosse sujo, se prosperidade fosse ruim, como é que ele teria abençoado Jó? Se ser boazinha demais, falar sim para todo mundo o tempo todo, não saber dizer não, fosse bom, Jesus diria sim para todo mundo. E nós sabemos pela Bíblia que várias vezes ele falou coisas que doíam e que precisavam ser ditas. Ele sabia colocar limites, ele se posicionava. E nós também temos que fazer isso. Nós não temos que ser aquelas bobinhas que aceita tudo, que diz sim para tudo, mesmo que esteja nos doendo. Não é assim que a gente se conecta com a gente mesmo. Não é assim que também a gente está agradando a Deus, permitindo que as pessoas firam a nossa capacidade de raciocínio, firam a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Quando ele disse ame o próximo como a ti mesmo, é porque primeiro a gente tem que se amar. Se a gente não se amar, não tiver completa, como a gente vai amar o outro? Não tem como. Se a gente não sabe o que é amor por nós mesmos, como vai amar o outro verdadeiramente? Não tem como. Amo aprender sobre tudo isso. Que bom, Valdice, que você está gostando. Muito feliz de ter você aqui. Então, o problema não é a gente ter passado por dores, mas continuarmos na dor, negligenciando tudo o que nós podemos viver além. Porque a gente pode viver muitas coisas além do que a gente passou. Muitas coisas além do que doeu, das nossas feridas. E aí eu quero avisar a vocês que já se estendeu aqui o tempo. Hoje eu me empolguei, eu disse que tinha muita coisa para falar para vocês. E realmente me empolguei mesmo aqui. Eu quero avisar para vocês aqui que estão comigo até agora que eu estou organizando uma imersão para que você possa aprender sobre sua personalidade, para que você possa aprender sobre por que você se comporta de determinada maneira, por que você age e reage de determinada maneira, por que você tem as emoções que tem. E aí você está tendo mais clareza sobre quem você é, sobre sua identidade. Essa imersão ela será no dia 14 de setembro. E aí, se você quiser participar logo, eu vou estar dando mais informações por aqui, tá? Vai ser um valor bem pequenininho que eu quero fazer essa imersão, para logo depois eu abrir inscrições para o meu curso Resgatando o Amor Próprio. No dia
14 eu vou fazer a imersão e no dia 16 eu abro inscrições para quem quiser continuar comigo, com o meu acompanhamento por 5 semanas. E aí dentro desse curso a pessoa tem o meu acompanhamento por 5 semanas, nós temos aulas ao vivo, onde essa pessoa pode estar perguntando coisas sobre a vida dela e eu dando uma mentoria, dando orientação pessoalmente para essa pessoa. Então é um acompanhamento mais VIP, que eu não posso estar fazendo por aqui, porque realmente não é possível, né? São várias pessoas que me acompanham aqui, eu não posso estar dando esse acompanhamento mais de perto por aqui, mas aí quem quiser continuar comigo terá a oportunidade no workshop, né? É uma imersão, na verdade é uma imersão, uma aula mais aprofundada, e aí você vai poder estar descobrindo sobre sua personalidade, tá? E aí assim que eu tiver o valor direitinho, ainda estou organizando. Assim que eu tiver o valor, eu vou estar dando instruções para vocês aqui que estão me acompanhando, caso vocês queiram fazer, porque eu sei que não é para todo mundo, não é todo mundo que quer se dar essa oportunidade, não é todo mundo que está preparado para se permitir dar esse passo, e eu entendo, cada pessoa tem seu tempo, mas eu não posso deixar de dar oportunidade para quem quer, para quem está preparada para dar esse passo. Então, eu vou estar avisando aqui, né? Dia 14 e dia 16 será dia 14 a imersão. E aí eu vou dando mais instruções para vocês por aqui, tá bom? Será lindo, estou preparando um dia muito especial para vocês. Eu acredito que vai ser transformador. E aí, se você quiser estar comigo, vai ser de grande valia. Vai ser muito especial e eu espero que você esteja lá coladinha comigo, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Vamos brindar a vida mais uma vez. Lembrem de praticar essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês hoje, tá? Não deixem de praticar. Eu espero que vocês tenham anotado. Eu acredito que a live vai ficar salva. Eu vou conseguir fechar ela aqui. Mas aí você pode assistir novamente. Pode colocar seu aprendizado. Qual foi seu maior aprendizado da live de hoje? E anote, porque logo logo ela vai sair do ar. Eu não vou deixar ela aqui, tá? Só vou deixar, eu acredito que por 24 horas. Então, se você quiser assistir ela novamente, assista, anote os passos que eu dei aqui para que você possa estar aplicando na sua vida esse autocuidado, esse amor próprio todos os dias. E você possa estar se reconectando com você mesma, tá bom? Um beijão, minhas queridas, minhas divas maravilhosas. Obrigada pela companhia de vocês até o final. Um beijo e até a próxima terça. Próxima terça tem mais live, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus.